Marcos 16:15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso, lê de novo mais uma vez. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lê mais uma vez, em nome de Jesus. Então ele disse: Sim, vão Deus. pelo mundo inteiro e anunciem o Aleluia. evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É isso que a palavra fala. Isso está escrito na palavra do Senhor. Amém, Pai. Meus amados, nós estamos fazendo aqui nada mais, nada menos do que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Que é ir por todos os lugares e falar do Evangelho. Esse Evangelho do Senhor Jesus, esse Evangelho de amor. Não o Evangelho de uma placa, não o Evangelho de uma igreja, mas o Evangelho do Senhor Jesus, que se importa, que ama, que cuida, que recebe, independente da condição, independente da forma que esteja se comportando, não condena, ensina e faz com que a pessoa cada dia mais seja uma pessoa melhor e assim sucessivamente. Amados, não tem como nos dias de hoje a gente não perceber que o Senhor Jesus Cristo está próximo. Não tem como hoje, nos dias, mediante tudo que nós temos visto, mediante tudo que tem acontecido, que Jesus não está voltando. Não tem como a gente não ver, não enxergar isso. Isso está nítido. Isso está nítido. A gente pode ver, inclusive, eu quero usar um exemplo daquela tragédia que aconteceu em Mariana lá. Quantos aqui viram? Quantos aqui puderam acompanhar isso daí? Foi triste, não foi? Não foi uma coisa complicada? Quantos aqui concordam comigo que houve pessoas naquele lugar que começou a questionar onde estava Deus naquela situação? Quantas pessoas ali não começaram a falar, cadê Deus? Deus não existe? Se Deus existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Fala que tem um Deus de amor, fala que tem um Deus de paz, e aconteceu uma coisa tão terrível dessa forma. Quantas famílias não morreram com aquilo? Quantas crianças não morreram com aquilo? Eu falo para vocês, sem medo de errar, Deus estava no mesmo lugar. Ele não mudou. Deus está no mesmo lugar. Ele não mudou. O que mudou foi eu e foi você. Entendeu? As nossas atitudes, as nossas decisões trazem esse tipo de coisa para as nossas vidas. E quando as coisas ruins acontecem, a gente questiona Deus. Quantos aqui concordam? É ou não é? Vocês acreditam que naquela tragédia morreram crentes? Vocês acreditam que os familiares daqueles crentes falaram, aí, tá vendo? Servia a Deus, ia para a igreja, fazia, acontecia, tá aí, ó, morreu numa tragédia. Qual que é a diferença disso que nós estamos falando? Que eu posso garantir para vocês também, que antes que aquela pessoa tocasse o corpo dela ao chão, o Senhor Jesus Cristo já estava com ela já. Hoje em dia não pode simplesmente a gente levar uma vida sem, de uma certa forma, entender que a existência de Deus é real em nosso meio. O que acontece é que tem muitas pessoas que levam uma vida toda sem ao menos querer um relacionamento com Deus em hipótese alguma, ou seja, só nos momentos difíceis. A pessoa ela leva uma vida toda sem se importar com a presença ou com a existência de Deus, ou sem levar em consideração que existe um Deus, né, ao qual nós conhecemos, como as pessoas já ouviram falar, só que as pessoas levam uma vida sem se importar com a existência ou com a presença de Deus, e de fato dar atenção para essa situação, né? E aí quando acontece uma coisa adversa, as pessoas questionam cadê Deus? Onde Deus está? Aquilo que nós estávamos falando, Deus está no mesmo lugar, Ele não mudou. O Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo, a palavra dele é clara, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Todas as coisas estão no controle de Deus. Por que eu acredito que o Espírito Santo está permitindo que nós venhamos falar sobre isso nessa manhã? Nós não podemos levar uma vida simplesmente levar uma vida sem ter uma Eu não sei quando o Senhor Jesus vai voltar para mim. Eu não sei quando o Senhor Jesus vai voltar para vocês. É aquilo que nós falávamos, eu até comentei isso esses dias, ontem, não. Perdão, gente, eu não vou lembrar o dia que foi, mas foi essa semana. Estava falando com a minha tia, e eu falava, tia, antigamente quando nós falávamos da volta do Senhor Jesus Cristo,
A gente sentia e era claro que era algo que ia demorar um pouco para acontecer, era algo que ainda estava distante. Mas hoje, quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus, é algo que a gente sente que é por esse dia, é próximo. A gente não pode viver assim sem se atentar pelo fato que o Senhor Jesus Cristo existe, é vivo. E a gente fazer aquilo que Ele pediu que seja feito. A palavra no livro de Marcos, como o Nicolas leu, fala que para nós irmos pregarmos o Evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. A Bíblia ela nos ensina que uma das condições para a salvação seria o batismo. Porque quando você se batiza, você morre para o mundo e nasce para Cristo. Amém. Todas as coisas velhas se foram, tudo se fez novo. A Bíblia fala no livro de Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós éramos condenados, amados. Isso era uma realidade. Estávamos condenados a morrermos e saber lá para onde iríamos. Hoje não, hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Por que é diferente? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui em forma de homem como eu, como você, foi lá na cruz do Calvário, venceu, pagou o preço por todas as nossas vidas e ainda tem crédito. O Senhor Jesus Cristo ainda tem crédito. Repita, o Senhor Jesus Cristo ainda tem crédito. O Senhor Jesus Cristo ainda tem bala na agulha. Pode falar nessa linguagem mais popular. O Senhor Jesus Cristo ainda tem bala na agulha. Se Ele precisar subir na cruz mais uma vez por mim e por você, Ele sobe de novo. Amém. E se o inimigo ele vir aqui agora e começar a pôr o dedo na cara de cada um aqui e começar a puxar, ele desce aqui também e fala assim, não, aqui você não vai fazer nada não, porque todos que estão aqui são meus. Porque você sabe que eu te venci a morte. E a vida deles me pertence. Amém? Quantos aqui creem nisso? Amém. Jesus Cristo ele é perfeito em tudo que faz. Ele só não resolveu o problema da salvação, e sim o problema da morte também, o problema da dor. O que ia adiantar? Nós sermos salvos, irmos para o céu e continuar tendo dores, continuar tendo decepções, continuar perdendo as pessoas que nós amamos, continuar tendo ranger de dentes. Não, ele fez a obra completa. O plano de salvação consiste também em resolver o problema da morte. Onde nós vamos ter mais o desprazer de ter que ver esse tipo de coisa, ver as pessoas que nós amamos partindo e a gente ficando sem saber para onde de repente essas pessoas foram, e a gente ficar com aquela dor da saudade, a dor da perda, que é muito difícil de assimilar, muito difícil de digerir, né? Primeiro você perde, fica a dor da perda, aquela dor de desespero. Depois passa um tempo, não, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, as coisas vão passando, vem a dor da saudade. E assim sucessivamente. Só que o Senhor Jesus Cristo, Ele promete que Ele vai acabar com tudo isso. Amém. Imagina um tempo que a gente vai precisar se preocupar com isso. Com perda, com dor, né? Pastor, beleza. Algumas coisas cair, algumas coisas foram coerentes, outras não penso assim, eu penso assado. Mas tá, beleza. O Nicolas deu a palavra e falou que quem crê e for batizado será salvo. Sim, pastor. Certo. Então quer dizer então que se eu descer essas águas aqui, depois eu sair e continuar levando uma vida, né, da forma que eu acho que tem que ser, eu estou salvo, não estou, pastor? Não. Não? Por que, pastor, eu não estou? Mas eu me batizei, a palavra fala que a Bíblia também nos ensina que vão vir tempos difíceis e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Como é você perseverar até o fim? Mas pode ser que chegue algum momento em nossas vidas que a gente não possa nem entrar numa igreja. Pode ser que aconteça momentos em nossas vidas que a gente não possa, de repente, nem sair da nossa casa, muito menos, de repente, dar um glória a Deus ou que as pessoas descubram que somos cristãos. Só que eu continuo ali crendo que Jesus é o Filho de Deus, que eu vou para a eternidade com Ele. E antes que os meus olhos se fechem, Ele vai estar comigo. Eu creio nessa promessa e estou convicto que isso é real, intenso. Não desistir disso, perseverar até o fim, perseverar crendo que o Senhor Jesus Cristo vive e reina, e que Ele vai, e há de vir buscar a sua igreja. Isso tem que estar sério, isso tem que estar claro no nosso coração. Sabe o que tem mais me espantado? Eu estava falando com o Tico, inclusive, que em todo lugar que nós vamos, irmãos, todo lugar que a gente tem a oportunidade de ir, você fala de Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Verdade, verdade. Dificilmente hoje você consegue encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus.
Ainda que tenha sido assim, sabe, de ouvir falar bem longe lá, o Jesus que é a minha mãe, que é a minha avó, que é a minha tataravó, mas todo mundo escutou de falar de Jesus. Só que às vezes as pessoas elas relacionam Jesus com a igreja. É ou não é? É verdade. A igreja é importante? Sim. A igreja é importante. Por quê? Por que a igreja é importante? A igreja é um lugar igual esse aqui, né? Um lugar onde a gente tem liberdade para dar um glória, para cantar uma música que a gente gosta de cantar, para tocar um somzinho um pouco mais alto, para ligar umas caixinhas, né? E em casa pode ser uma igreja. Mas aí você começa a dar uns glória a Deus que minha bebê dá, que minha Joana tá assim, aí os vizinhos já começam a reclamar. Então, num certo ponto, você já fica um pouco inibido, né? Você estuda, Miriam? Faz facul? Imagina a Miriam chegar na sala da faculdade dela, entrar no retrato de Jeová. Alguns que conhecem, vão entender. Glória, vão até dar um glória ali baixinho, né? Outros não vão entender. Ixi, tá doido, agora vai ficar estudando de igreja, que misericórdia. Vai falar um monte de coisa, né? Na igreja já não, na igreja a gente tem essa liberdade, né? Pode adorar a Deus das inúmeras formas que o Senhor pode ser adorado, né? A gente aprendeu no culto, né? Uns adoram com violão, outros adoram quietinho, o Ivo adora com celular, o Bonitão adora com o protetor, o Muriqui adora com a bola. Fez um gol lá, mó golaço, final de campeonato, fez um gol, mó golaço, oh Deus, aqui toda honra e toda glória. Ele nem sabe, mas tem uma pessoa que está lá no estádio, lá no fundo, ele vê aquela atitude dele e fala assim, é verdade, eu tinha me esquecido de Jesus me disse, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar a caminhar com o Senhor Jesus. Só que geralmente quando a gente fala de Jesus para alguém, ô Pê, faz uma gentileza para mim, enquanto a gente vai falando aqui, pessoal, sem dispersar, vai já tirando as roupas aí. Geralmente quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente chega para alguém e fala assim, ô irmão, às vezes, principalmente quando a pessoa está numa situação difícil, fala assim, ô irmão, vamos buscar Jesus, e ele fala assim, o que ele fala, o que ele responde? Eu já fui para a igreja já. Não, eu já fui para a igreja já, eu sou da igreja, eu sou diácono, eu já fui lesbita, eu já fui pastor, eu já fui músico, eu já fui tesoureiro, né? Geralmente quando você fala de Jesus para alguém, ele se fala, não irmão, não estou falando de igreja, estou falando do Senhor Jesus. Amém. Nós temos uma igreja? Temos uma igreja. O que nós fazemos nessa igreja? Nós vamos lá, a gente canta, a gente louva, a gente recebe uma palavra, a gente abraça os irmãos que a gente gosta, aqueles que a gente não gosta, a gente abraça mais ou menos, e vai embora, mentira. Abraçar todo mundo, viu irmão? Amém. A palavra fala que no final dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, não é verdade? E tem acontecido essa frieza no meio da igreja, a gente precisa se atentar a isso. Sabe, os nossos corações têm se endurecido. Isso é notório, os nossos corações têm ficado duros e a gente tem começado a querer levar um evangelho individual. Quando o Senhor ele fala de igreja, ele fala olhando no sentido de corpo, é dessa forma. O que eu quero chegar com isso? Que nós não podemos levar uma vida sem Jesus. A gente pode levar uma vida sem qualquer outra coisa, mas sem Jesus não tem como. Não tem como. Faz uma análise da sua vida, do período em que você conhecia o Senhor Jesus e do período que você não conhecia o Senhor Jesus. Eu posso garantir para você que o período que você conhece o Senhor Jesus tem mais lutas e mais dificuldades do que o período que você não conheceu o Senhor Jesus. Mas vale a pena, mas é prazeroso, mas é gostoso. Sabe por quê? Eu estava comentando com o irmão Donoaldo. Eu e minha esposa, a gente enfrenta batalhas, lutas diretas, mas é que eu sou um cara da hora, sou um cara sorridente, sou brincalhão, vocês pensam que tá tudo maravilhoso, mas não, mas glória a Deus por isso. Meu, a gente enfrenta batalha em cima de batalha em cima de batalha. Eu falo pra ela, alguma coisa Deus vai fazer. Amém. Alguma coisa Deus vai fazer. Confio, eu não tô vendo nada, não tô vendo o céu abrir, não tô vendo o anjo, eu não tô vendo fogo, não tô vendo nada. Mas eu sei que alguma coisa Deus vai fazer. Amém. O que eu acredito que o Espírito Santo quer falar pra nós nessa manhã? Independente do que nós venhamos estar, independente do que nós venhamos estar fazendo, independente do que nós venhamos estar pensando, não tem como a gente levar uma vida sem Jesus. E tudo isso que a gente vem a fazer, o Senhor Jesus tem que estar inserido. Porque a nossa vida se torna simples dessa forma. Por quê? Você vai fazer uma coisa e fala, puxa, o Senhor Jesus não ia fazer isso. Você chegou lá no bar, lá, né?
pediu lá uma cervejinha de repente lá, aí você vê quando você pensa que não, Jesus está do seu lado, você está com a cervejinha, você fala assim, poxa Jesus, você chegou logo agora, estou envergonhado de beber na sua frente. Não é verdade? É verdade. O Senhor Jesus próximo das nossas vidas fica mais fácil viver, a gente vai errar muito menos. Quantos aqui estão compreendendo? Amém. Sabe porque são dias difíceis mesmo. O inimigo ele tem tentado contra as nossas vidas de forma violenta. Ele tem tentado contra as nossas vidas de forma desleal. Ele tem, meu Deus do céu, o inimigo ele tem usado, ó, eu comecei a fazer uma análise, como eu falo pra vocês já conhecem da minha vida já, meu ministério é muito louco, eu começo a analisar umas coisas louconas, moda, que o pessoal tá falando, tipo de música, né? Não quero me estender muito, porque é algo mais importante para você aqui nessa manhã, que vocês possam dizer assim, né? De coração, mas enfim. Eu fico analisando as coisas e fico vendo que cada dia mais a moda, ela tem colaborado para as pessoas pecar, né? As músicas, elas têm colaborado para as pessoas errarem, né? A sociedade, né? Tem criado algumas coisas para as coisas sem controle, né? As coisas hoje elas não têm limites mais, né? Eu não sou muito velho, eu tenho apenas 35 anos, embora essa carinha de 16, mas praticamente nós saímos também, curtimos a vida, mas nós tínhamos um pouco mais de controle. Era um ou outro que você via que às vezes extrapolava um pouquinho mais, e aquelas pessoas que extrapolavam um pouquinho mais, eles não ficavam muito à vontade de ficar no meio daqueles que não extrapolavam, então às vezes saía, né? Antigamente o cara que usava droga, por exemplo, naquela época maconha, né? Mano, ele ia longe lá, cara, ele ia lá do outro lado lá, usava, voltava depois, quando você descobria que uma pessoa usava droga, você ficava espantado. Por quê? Porque hoje é normal. E as coisas têm tomado um rumo que daqui a pouco o errado somos nós. Entendeu? Aquele que não usa é errado. Aquele que não traz a esposa é errado. Aquele que não rouba é errado. Aquele que não fala um palavrão é errado. Aquele que de repente não bula lá numa prova, não cola, sei lá o quê. Aquele que não vai dormir no banheiro, né, Dino? No trabalho. É errado. Não é verdade? Tira até selfie agora. Vocês estão compreendendo, amados? A necessidade de ter Jesus, a necessidade de fazer as coisas como Jesus quer que façamos, conhecer o Senhor Jesus, que a gente erra menos, né? Pô, agora graças a Deus, né? Eu estou tendo uma alimentação diferenciada. Gente, eu brinco assim, mas não esquece que Jesus está aqui. Amém. Então eu não estou mais morrendo depois do almoço, né? Tem um irmão aqui, mano, guloso, pelo amor de Deus, ia almoçar um dia assim quente, pegava, batia aquela feijoadona, aí depois sentava numa cadeira. Irmão, você senta na cadeira, aí vai ficando quentinho, né? Vai ficando quentinho, você vai... Aí você vai no banheiro, né? Até então você fala que vai no banheiro lavar o rosto pra ver se acorda. Mas aí quando você chega no banheiro, você fala, vou tirar cochilinho, né? Aí quando você tira o cochilinho, você abaixa a cabeça assim, aí você olha de lá, tá de Senhor Jesus. Não dá pra você dormir na hora do trabalho, não dá pra você colar na hora da prova, não dá pra você mentir pro professor, não dá pra você mentir pros pais, né? Não tem como, o Senhor Jesus tá ali. Você tá com Jesus, até conversar com seu pai. Você tá ali andando com Jesus, Senhor Jesus, pô, vai ser da hora lá, né, meu? Vou legal o sítio lá, né? Você viu que bacana, o pessoalzinho animado, né? E tal, tá bom, beleza, Senhor Jesus, então daqui a pouco. Aí você chega, ô pai, então, posso ir na casa da minha amiga ali, fazer um trabalho? Eu lembro que você estava ali falando do Senhor Jesus ainda há pouco, né? Não, pai, nada não, esquece, considera. Vocês estão compreendendo? Vocês conseguem compreender? Só que à medida que as coisas vão passando, algumas coisas nas nossas vidas começam a deixar de ter valor e importância, e a gente volta a se tornar aquelas pessoas que éramos no passado. E a gente sabe, cada um de nós sabemos que aquelas pessoas que éramos antigamente não era bacana. Amém? Amém. Miriam, eu sei que eu vou fazer um monte de coisa aqui, né? Mas o foco principal é a decisão de obedecer. O Senhor Jesus pediu para nós assim, eu vou fazer, entendeu? E depois ele vai te conduzir, né? Depois ele vai te conduzir, o Espírito Santo vai se habitar em tua vida de forma mais intensa, né? Eu sei, amados, eu não sei se é porque o batismo da marca é bacana, é descontraído, tem pessoas até que querem se batizar novamente, né?
Deixei o braço pra fora. É. Eu também. Mas, amados, Você também deixou o braço pra fora? Não, mas tô zoando. Oi, Romário. que nós possamos ser essa luz. Amém. Na hora que tudo estiver escuro. Amém. Sabe quando a gente se deparar com aquela pessoa que já desistiu de tudo? Que ela tá naquele último momento da vida dela, assim, de falar assim, ó, eu não acredito em mais nada, eu não como eu posso dizer assim, eu não tenho perspectiva nenhuma. Sem sonhos, sem planos, sem projetos, sabe? Que de repente até a morte para ela é a melhor coisa que pode acontecer naquele momento. E é aí onde nós entramos. Sermos luz, né? De trazer luz, de trazer claridade, de trazer clareza, de trazer transparência. De sermos sal, do que? De temperar. Sabe quando a vida está insossa? Quando a vida está sem sabor, como um dia a minha vida era, foi, sabe? Exteriormente estava da hora. Exteriormente estava muito bom. Se tem uma coisa que o ser humano sabe é representar muito bem. Porque ele não quer dar o braço a torcer que as coisas não estão bem. É ou não é? E aí você encontra com todo mundo na rua, e aí, irmão, como tá? Tá da hora, irmão? Tô da hora, tô irmão, tô pá. Aí você tá pá mesmo? Tô pá, tô da hora, tô com dinheiro, tô trampando. Irmão, você tá bem mesmo? Não. Minha família tá destruída. Esse carro que você tá vendo aqui já tá em busca e apreensão. Essas roupas que eu tô usando aqui é a última que eu tinha pra usar, não tenho mais. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, não tenho perspectiva, né? Aí você fala pra ele assim, não, vamos lá na igreja, vai. Não, um dia eu vou. A hora que eu sentir no coração eu vou. Vai ter um momento para todas as coisas, eu vou. Quando chegar a hora eu vou. A hora que eu sentir Deus falar comigo eu vou, né? Nós vamos usar uma estratégia diferente, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal. Quando a gente se deparar com situações assim, que vai ser coisa constante, coisas comuns no nosso dia a dia, irmão, você sempre pode fazer uma oração por você. Não se preocupa com o que você vai falar não, tá? Não se preocupa com o que você vai falar. Ainda que você fale algo que de repente aos seus ouvidos seja algo que não tenha nada a ver, o Espírito Santo ele vai pegar tudo bonitinho e vai levar lá pro Pai. Tá complicado, não vem, rapaz? Tá aqui meu amigo Rafael, por exemplo. Tá difícil as coisas pra ele, pai. Ajuda ele. Ensina uma forma dele te conhecer assim como eu te conheci. Cuida dele. Pode ser que ele saia dali e continue vivendo a vida da mesma forma que ele estava, mas em uma hora essa semente vai brotar, meu irmão. E na hora que essa semente brotar, pode ser ainda que você não veja, meu irmão, mas na hora que essa semente brota, meu amigo, a hora que essa fonte de água ela começa a jorrar dentro de você, você não consegue mais parar. Aí você vai numa igreja, você vê o Rafael lá dando glória, pulando no repeté, cantando, pregando, você fala, meu Deus, não imaginava que fosse assim. Quantas pessoas que nos conheceram em outra hora, olhou para nós e falou, meu, eu não acredito que essa galerinha aí vai, não. Onde nós estamos, temos muito mais ainda para andar, muito mais ainda para caminhar, para visitar, para aprender. Mas olha lá quem éramos nós. Muitos de nós desacreditavam, até pelos nossos próprios familiares. Só que Jesus não, Jesus nos viu de forma diferente. Devagarzinho aqui, devagarzinho ali, pegou um aqui, pegou outro ali, ensinou outro ali, pegou um aqui. Um não falava nada, ele já está falando, um não cantava, já está cantando, um não pregava, já está pregando, um era já mais fechado, já está falando, né? Outro já não era muito de se relacionar, já está indo, já está evangelizando, já está fazendo. Não tem sido assim? Amém? Fala da seguinte, então vamos escalar esse time aí. Vocês acham que vocês são bem ou menos? Tem a P fácil aí, Pedro? Entenderam? Tem a P fácil? Quantos aqui são batizados? Levanta a mão. Amém. Eu quero ver morte. Já é batizado? Gente, tem etiquetinha aqui do tamanho, a etiqueta tá pode cair. Tem uma pet. P? Ó, essa é P e essa é M. Me ajuda aqui, P. Segura aqui a P.
E essa aqui é N. Mais fácil pra subir pro céu. Pra mim tem que ser a B também, porque eu imagino. Aí sim, pastor. Hino. Jogando de perna. Essa aqui é a do apóstolo, vou usar a do apóstolo. Mas pega um som. Cadê a Gabriel? Bora. Partiu. Ai, Bi, eu preciso vir trocar. Posso? Essa roupa vai assim, em nome de Jesus. Vai sair de roupa azul na foto, né? Aí é que tem, então tem que também. Porque precisa levar. Vira aqui, ó. Eu abro aqui pra vai, Miriam, olha aqui. É, Miriam, agora acabou. Aí sim! Ele normal, Então, 15 quilos de barriga definido com menos de 40 de braço, magreza. Aí no problema, de repente, né, teve que Passa, Bruno. Cadê esse povo? Meu Deus do céu! Ô, Bê, Gabi, rapidinho, Bê! Tá debaixo da mesinha. Tá debaixo ali da... dancinha? Cadê de baixo? Não sei, eu sei porque tá cheio. Aqui, ó. Amém, Jesus. Pessoal, ó, muito silêncio na Bom, seu Pedro, a gente queria saber do senhor se o senhor não quer participar do tema para vir batizar sua filha. Eu até pensei que não ia dar porque a gente não tinha roupa, então ali, ó, é a única que tem. Então você abre sempre Bora lá? Se você tiver roupa, o pessoal trouxe roupa pra você aí. Tem também? Aí você vai botar lá? Vamos lá, botar lá rapidinho lá pra gente já poder jogar bem aqui. Agora vai, Zé. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai Filho, Pai Santo. Rafael, por favor, dá esse contato com o
jovens aí, não deixa ninguém dispersar. Eu vi que alguns já foram pra lá. Deixa eu ver. Ô Isma, faz um favor Vem pra cá, pessoal, vem pra cá, ó. O sol deu uma baixadinha, vem pra cá, ó. Todo mundo desce aqui, ó. Desce aqui, todo mundo. Vem, Gabi, vem, Gabi. Paulinho, você lembra quando você tem Ixi, agora já é, o sol vai aparecer. Vai sim, o tempo abre e fecha. Pode de manhã. Vem aqui, ó. Vem pra cá aqui, Paulinho, ó. Fica mais pra cá aqui, ó. Vem, pessoal, desce aqui, vem, Tico. Vem, pessoal, vem pra cá. Vem, Regiane. Vem, Elaine. Ficar aqui pra não ser filmada por essas pessoas chatas. Para! Ai, Douglas, que graça tem ficar filmando? Que saco, meu. Como vocês estão olhando acabar a memória do celular veio? Só porque ela tem o iPhone 6. Só de raiva, vou filmar só você agora. Não, para. Eu Só vou de jogar esse raiva. celular dentro da piscina. Você acendeu minha fúria. Vamos aí, pessoal. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só o João Batista, só, mano. Gente, todo mundo que quer tirar foto vem desse lado aqui. Cala a boca, Nicole. Vai, Maurício? Vem, Gabi. Vai, princesa! Vem. Sai dessa. Pessoal. Mano, que gelado. Nós somos brincalhões assim mesmo, é a nossa característica. Eu sou um cara doente pra caramba, né? Às vezes a gente tá pregando aí, brinca também. Mas não vamos perder o foco, não vamos perder o propósito. Isso aqui que está acontecendo aqui é muito sério. Embora os nossos olhos não estejam vendo, mas espiritualmente aqui é algo muito importante da parte de Deus, é algo muito. Como que eu posso dizer uma palavra que possa descrever assim? De suma importância, acredito eu, né? Que é a festa no céu nesse momento, eu acredito, né? Esse batismo que nós fazemos aqui, amados, é o batismo do arrependimento, né? Esse batismo não é um batismo para você fazer parte de uma igreja ou para você... Vem cá, seu Pedro, pode entrar, por favor, não é um batismo para você fazer parte de uma determinada denominação, um batismo para você participar de um determinado grupo de pessoas, não. É o batismo para o Senhor Jesus Cristo, o batismo do arrependimento. Herbert, eu tenho realmente do que me arrepender, porque até então eu fiz algumas coisas que desagradaram a Deus, sou certo disso. Esse é o momento. Aqui, nessas águas, vão ficar o nosso passado, vai ficar o passado de vocês. Ao sair dessas águas aqui, vocês são novas pessoas. A partir desse momento, quem te justifica é o Senhor Jesus. Tudo que vem acontecendo na sua vida, quem vai te justificar é o Senhor Jesus. É Ele que vai estar tomando a frente das situações na sua vida. Amém? Amém? Não, complementando o que você falou, aqui é a entrega definitiva mesmo para Cristo. Amém, Jesus. Ele costuma falar, mas acho que deu esquecida. E assim, o batismo é algo de que a gente estabelece mesmo Cristo na nossa vida, né? Para que o Espírito Santo agora comece a agir Amém. na nossa vida. A gente está batizando aqui, mas agora você vai começar uma caminhada com Cristo, mas totalmente diferente, com o Espírito Santo dentro de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer Amém, Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essas águas. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, abençoar essas águas. Sabemos que é uma piscina, Senhor, comum, onde é encontrado em qualquer lugar. Mas nós sabemos que se o Senhor tocar nessa piscina, nessas águas se tornarão águas santas, águas separadas, águas que curam, Pai, águas que restauram, Senhor Deus, Pai, águas que venham lavar os nossos pecados, que venham, Senhor, Deus, realmente nos limpar. Sim, Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas águas.
Pai. Transforma nessas águas em águas limpas. Venham ser as suas águas, Deus. Em nome de Jesus. Na vida de cada um deles, Pai. Águas ao Senhor. Declarando que essas águas são águas santas, águas confirmas daquelas necessidades do seu glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, Agora enche o Espírito Santo do seu povo. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Nós te pedimos, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Você quer que essas águas agora são águas santas? É a primeira. Te amo, Deus! Vem, Miri. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi a maldade. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se só quiser registrar, Você grava aí? Calma aí. Você vai já. Não, tipo, Pessoal, não dispersa não, pessoal. Esse momento aqui é que nós estamos falando aquela hora lá, o momento que realmente vai parar aqui. Nós vamos fazer tudo, eu vou ligar um novo tá todas aquelas coisas que passaram, elas não vão poder algum fazer a sua vida. É agora que eu estou falando mesmo uma nova história, uma nova caminhada. Glória a Deus. Confia nessa pessoa dele na sua vida. Assim, a gente quer saber que você realmente é da sua vida, espontânea que você quer tomar essa decisão, fazer. E aqui realmente da sua vida, espontânea que você quer. Aí vai estar bem, vai estar bem. Eu fico aqui, Pai, olha, eu tenho a ver, você pode submergir aqui, tá? Pode olhar para ela. Glória a Deus. Deus, poder, graça e bondade. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos pela vida da Miriam, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que ela tomasse uma decisão certa, identificado lá no Senhor. Eu creio, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aquele que prometeu, Ezequiel, ele é justo, ele é verdadeiro, Pai, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pensando, imaginando. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abre e faça com porta do céu sobre a vida da Miriam, que tudo aquilo que estava parado, aleluia. Só faça começar a andar na vida dela, Pai, no nome de Jesus. Assim que existe um Deus, Pai, está lá em cima, olhando pela vida dela a todo instante. E eu quero te louvar neste momento. Foi o Senhor que preparou esse momento. Eu te louvo por essa oportunidade, Pai, que o Senhor me dá também, Deus. Eu sinto o toque do Teu Espírito, eu sinto a Tua presença nesse lugar. E eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor confirma a bênção, confirma a vitória na vida dela, Pai. Mas tudo isso é para a Tua glória, é para o Teu Deus, é para o Teu louvor, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se levar. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aleluia, Jesus. Mas só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse tempo. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nós te adoramos, Deus. Nós te glorificamos por esse tempo, Deus. Obrigado, Jesus, por ser maravilhoso, Deus. Obrigado por tudo que presta, Pai, aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te amamos, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento especial, Senhor. Deus, pode aí, galera. Vem, Bruninha. Ah, é, corre, gente, pessoal. Tira uma foto aqui rápido. Pode vir, Bruninha, pode vir. Pode vir. Nos dê. Vamos lá, pessoal. Registra aí. Pode tirar foto? Foto? Não. É, e a Miriam permanece para depois tirar. Fica aqui no meio pra você poder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, todo mundo. Olha ali pra ele. Amém. Amém. Aí todo mundo vai tirar uma coisa. Vem, Bruninha. Pode vir, Bruninha. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Você não pediu chuva? Obrigado, Pai. Sou nariz. Sou nariz, eu passei tudo de uma vez. Eu gravei o câmera lenta, irmão. Esperar, tipo, câmera lenta normal, ficou da hora. Tá? Aí depois você vai ver. Eu já vi já, ficou da hora. Da hora. E mar, hein? Deus, nós queremos nessa manhã, Deus, aproveitar a vida da Bruna, gente, Deus, queremos, Deus, nessa manhã, Deus, pegá-la, Senhor, Deus, que ao descer dessas águas, Senhor, ela venha ser uma nova pessoa, Deus, venha, Deus, morrer nessa tarde, Deus, chegar a Bruna, ser uma nova Bruna, Deus, que ela, Deus, ao mergulhar nessas águas, Deus, venha transbordar, Jesus, Deus, que ela venha ser a cada Senhor é um Deus sempre, vivo, nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso. que o Senhor venha, Deus, esquecer, Deus, e limpar tudo que ela passou, Pai, que hoje, Deus, ela venha, Senhor, viver, meu Pai, um novo tempo na vida dela, meu Deus, que a partir de hoje, Deus, tudo se transforme, Deus, que ao ela chegar na casa dela, Deus, as pessoas vejam, Deus, a transformação na vida dela, Pai, que a tua glória venha transparecer na vida dela, Deus, nós queremos, Deus, amém, batizá-la nessa tarde, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Mais uma! Meu Jesus!
foto, a foto. Já fica aí já pra dar um abraço na sua prima já. Eu tô falando que obrigado por isso, Jesus, que agora seja estabelecido, Pai, seja habilitado, nessa obra, na sua diversidade dela. Que ela saia com esse pedido, continua usando a cada um deles, ela possa brotar grandemente no coração dela, tudo para a tua glória, nós sabemos que serão teus filhos, Deus. Nós sabemos que o seu Espírito Santo agora está manifesto na vida dela. Que ela possa multiplicar mais almas na tua honra e glória. Possa viver na tua honra e glória, Deus. Porque nós sabemos que tudo isso aqui, Pai, o teu objetivo é viver tenho a certeza, a convicção, Pai. Os anjos fazem festa, Pai, nessa noite. Obrigado, Jesus. Os anjos fazem festa, Pai, no céu. Por essas almas que venderam, Pai. E nós queremos te louvar, Deus, pela vida deles e pelas vidas que batizaram também, Pai. E por esse ministério também. E pela liderança desse ministério também, Pai. Nós abençoamos a liderança desse ministério. Tudo seja para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Glória Glória a Deus! Na próxima, você, viu, dona Elaine? Na próxima, você. E você, viu, abençoado? Meu irmãozinho! Meu irmãozinho! Você também viu, bonitão? Não esquece não, hein? Vem, vem, vem! Dá no pai, dá no pai. Já quer. Eu quero dar Páscoa. Já quer ser batizado. Eu quero dar Páscoa, senhor. Tá, obrigado, se vazio. Ela vai cabra nossa, nossa paixão. Duvido cair lá. Ó, o nego, tá aqui. Pegou o próprio. A porta na água. Vai. Toma cuidado, viu, Curitiba? Dá uma olhada aí. Quase já foi. Vai cair. Que isso, Maicão? Varane. O domínio do Varane ficou famoso, hein, moleque? Pega o carro. Depois do Varane foi o Romulo Polo, aquela... A da Alemanha lá. Chata, né? Irritante? Aff, gente, vocês só estão pulando, que horror. A Bíblia eu deixei lá numa célula que eu fui conhecer. Bênção. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Capítulo 16. Oh, aleluias. Davi é ungido. Olha Davi aí. Nós vamos ler a partir do primeiro, acredito que até o 13. 1 Samuel o quê? 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Vamos fazer o seguinte, como são várias linguagens, até pra gente não se perder, que às vezes acaba até complicando. Vamos fazer o seguinte. Vocês só dão uma olhada aí por cima, depois vocês podem até desligar o celular de vocês, e aí vocês prestam atenção só para certificar que realmente o que eu estou lendo é realmente o que está escrito aí. Amém? Amém. Porque às vezes são várias linguagens e a gente acaba... Enfim. E aí...
Amém? Amém. Tranquilinho aí para todos aí? Bom, antes de nós começarmos, repitam comigo assim. A minha história de fracasso A minha história de fracasso só terá valor quando eu contar a minha história de sucesso. a minha história de sucesso. Glória a Deus. Mais uma vez, a minha história de fracasso A minha história de fracasso só terá valor quando eu contar a minha história de sucesso. a minha história de sucesso. Amém? Glória a Amém. Deus. A palavra do Senhor fala o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das tuas vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém. Amém. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz a minha vinda. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Amém. E sucedeu que, entrando os teus filhos, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Repita comigo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem tampouco para a sua altura, nem tampouco para a sua estatura. Só daí. Porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Amém. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual o Senhor disse: nem a este tem escolhido. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais a Samuel: acabaram-se os seus mancebos? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: envia-o e mande-o chamar, porquanto nós não se assentaremos ao redor da mesa até que ele venha. Então mandou buscar Davi, e quando ele chegou era ruivo e formoso, e de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, repito aí, desde aquele dia, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Amados, Glória a Deus. sabe o que é interessante disso? Na cultura israelita, na cultura hebreia, o cargo de cuidar das ovelhas, ele era designado para o inferior da família, para o pior da família, para aquele que aos olhos humanos não podia ser nada, não tinha condições de ser nada, né? Os mais fortes, os mais bonitos ficavam com as melhores posições, os mais fracos ou de repente, né, aquele que aos olhos humanos não tinha tanta condição, não tinha tantos talentos, dons, enfim,
ele era obrigado, e essa profissão, o fato de você ficar com as ovelhas, era uma profissão, era uma condição de desonra. Era algo de desonra, algo que ninguém gostaria de fazer. Era algo que, assim, tanto é que quando Jessé chegou para... Quando Samuel chegou até Jessé, Quando Samuel chegou até Jessé, ele trouxe os seus 7 filhos e esqueceu de Davi. Acredito que até ele mesmo, de uma certa forma, não queria que Davi, de repente, pudesse dar alguma coisa. E muitas vezes, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que convivem conosco, até mesmo os nossos familiares, e às vezes até nós mesmos, não acreditamos que de nós pode haver algo bom, que de nós pode vir um diferencial, que de nós pode acontecer alguma coisa de expressão, né? Aquilo que nós estávamos falando no princípio, que a nossa história de derrota, a nossa história de fracasso, ela só vai ter valor no dia que nós contarmos a nossa história de sucesso. O meu gerente, por exemplo, ele vendeu bala no trem, cara. Durante muito tempo ele sustentou a família dele vendendo bala no ônibus. E é algo que eu acredito, não sei aqui vocês, mas assim, eu acho que seria algo muito difícil de fazermos, pela questão do nosso ego, ou até mesmo por questão assim, da nossa autoestima, né? Cara, não é tão simples assim, né? E no entanto, ele falou que estava fazendo a mudança dele, e a mulher dele queria jogar fora um carrinho que ele tinha de bala, de doce, né? Ah, jogar esse carrinho velho. Aí ele falou, agora é um carrinho velho, mas esse carrinho velho nos sustentou durante muito tempo. Só que ele conta aquela história de fracasso dele diante de uma história de sucesso. Ele está numa condição bacana hoje, onde ele tem orgulho de falar que ele começou lá de baixo, né? E hoje ele está numa posição de destaque, numa posição de honra, né? E o que é interessante na palavra do Senhor, alguns detalhes, algumas coisas assim pequenas que faz uma diferença enorme, que Deus ele chega para Samuel e fala que até quando Samuel teria dó de Saul, mesmo sabendo que Deus o tinha rejeitado, e fala assim, olha, enche o teu vaso de azeite e vá até Belém, porque o Senhor fala, eu vou levantar um rei. Eu vou ungir da casa de Jessé para rei. O Senhor fala, eu. Primeiro ele fala que ele rejeitou a Saul, depois fala que ele vai ungir um rei, né? E da mesma forma, Deus hoje, ele fala assim, eu te escolhi. Fui eu que te escolhi. Entre tantos na sua casa, né? Entre tantos no meio de convívio, você é o meu escolhido. Ainda que você pareça pequeno, ainda que você pareça o mais fraco, ainda que você pareça o que tem menos condição, mas fui eu que te escolhi. Porque eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. O Senhor ele é tão maravilhoso que ele consegue sondar os nossos corações e ver lá no fundo. Amém. Quantos de nós, aquilo que a gente estava falando até hoje no batismo, quantos de nós quando chegamos na igreja, até pela própria igreja nós já sentimos uma certa resistência. Você, fulano de tal já está cantando, fulano de tal já está pregando, fulano de tal já está fazendo, quero ver até onde vai, quero ver, né, que, como que eu posso dizer assim, se não é só fogo de palha, é ou não é? E aí daqui, só que Deus ele vem dali o coração, foi ele que escolheu, foi ele que tirou, né, nos tirou lá. Eu olhava na minha família, por exemplo, cara, é tão tremendo assim. A minha família, por parte de pai, os meus familiares por parte de pai, eles são meio doidão assim, eles nunca estão numa boa todo mundo, tem hora que tá, aí daqui a pouco já não dá mais, tá todo mundo brigando, enfim, né? E da família da minha mãe eles já são um pouco mais próximos assim, né? E nós orávamos pra nossa família assim, e sempre tinha aquele que aos olhos humanos eram os mais promissores ali, né? Quando nós olhávamos assim, que eu tenho uma prima chamada Luciana, super jovem, ela já desenrolava um inglês, já falava um inglês, né, conseguia conversar e tal. Então, se criava uma expectativa dos olhos humanos que ela seria, assim, uma das pessoas que se daria muito bem na vida, né? Um outro tio meu, até por parte de mãe também,
a gente tem o apelido dele, tio Dedinha, ele foi um tio nosso também que falava inglês, foi pra fora do país, ficou lá fora, trabalhou, fez um monte de coisa. Ele juntava dinheiro, juntava dólar, ele era super estrategista. Então era um cara que a gente olhava para ele aparentemente com os olhos humanos e falava, nossa, esse aí vai arrebentar. E no entanto, assim, a história dos dois assim, é uma história, sabe, de fracasso, assim, cara, uma coisa terrível, né, assim, lógico, hoje eles vivem razoavelmente bem, né, mas não chegou a explodir da forma que seria, né. Da família do meu pai também, tem várias pessoas que de repente se destacaram num momento ou outro, e chegou agora também no momento que as coisas assim. E a minha mãe era a pior da família. Era excluída, era aquela que o pessoal, né, não tinha feito um bom casamento até então, né? Eles olhavam para o meu pai, como o meu pai não ia ser um bom marido. Putz, ela casou com um zero à esquerda e tal. Puxa, tanta pessoa para ela ficar, ela acabou ficando com esse cara. Né? As outras irmãs com pessoas melhores sucedidas e ela nem tanto. Só que ela ali não, né? Ainda que aos olhos humanos ela era menor, ainda que aos olhos humanos ela estava naquela profissão de desonra, e ainda que aos olhos humanos não, mas Deus já foi trabalhando. E assim tem sido nas nossas vidas, sabe? E a gente vê que assim, puxa, se a gente parasse um segundo da nossa vida e olhar para 5 anos atrás e olhar o que somos hoje, caramba, meu, há um diferencial nas nossas vidas. Até ontem, cara, eu li isso aqui e não entendia nada. Hoje eu já vejo que Deus fala comigo através disso daqui. Pô, hoje eu já estou formado na faculdade, hoje eu estou cursando uma faculdade, hoje eu tenho um trabalho bacana. Putz, até ontem, cara, eu tava ali perdidão, não sabia pra onde eu ia, o que eu fazia, hoje eu já tô cantando. Né? Até a Maria Laura, que a gente conhece a história da Maria Laura, né? Todo esse tempo, né? Vários altos, vários baixos, né? Várias turbulências aí no período da caminhada dela com Cristo, né? E hoje já dá o horarinho lá de louvar, vai ela lá, né? Menininha, andando lá. E Deus foi bom com ela que mandou a Elaine também, fica as duas lá juntas lá. Aí manda o Paulo Vitor fazer um solo na frente, não aparece mais ninguém, só fica o Vitor lá na frente. Enfim, né? E você vê, vocês compreenderam quantas coisas não aconteceram nas nossas vidas? Estão compreendendo? Quantas coisas não aconteceram na nossa vida nesse tempo? Até a própria Mari mesmo. Nossa. Miriam. Próxima vez que eu falar Mari no lugar da Miriam, não que a Mari também não seja importante, eu vou dar a mão para bolo para todo mundo aí. Mas enfim, a gente não conversou muito, mas eu lembro da primeira vez que a gente teve um contato, foi no monte, né? Aquela vez que a gente foi no monte, e ela falando, né, de algumas experiências que ela havia tido, né, do período que ela se afastou da presença de Deus e tal, né, e engraçado que mesmo com tudo isso que aconteceu nesse período, né, Deus ele nunca deixou de olhar para Miriam da forma que ele já tinha visto, que realmente ia ser algo de diferencial, de destaque, de ser bênção, né. E aí você vê hoje, assim, o cumprimento da promessa, um passo gigante que ela deu hoje, não só ela, como a Bruninha também. A Bruninha ela é legal, mas da próxima vez não traz mais ela não, ela fala demais. Não deixa ninguém falar, né? Então, Come demais. Come pra caramba também. Nem dorme. Ó, fala demais, come demais e ronca. Aí não dá. Engraçado que Deus em nenhum momento de toda a nossa trajetória, ainda que quando a gente está naquele momento bom, quando a gente não está naquele momento muito bom, Deus ele não deixou de enxergar a gente como ele enxergou na vida. Os homens começaram a apresentar pessoas com diferenciais na nossa frente. Só que Deus falou, ainda não é esse. Não que Deus não tenha promessas para essas pessoas, mas Deus ele queria ter um particular específico com todos nós que estamos aqui. Com todos nós. Posso falar, posso afirmar. A minha tia nunca imaginava que ela está vivendo isso daqui. Era algo que nunca passava pela cabeça dela. Engraçado, eu sempre soube que eu ia ser crente um dia. Embora eu não queria nada com Deus, queria quebrar a noite mesmo, meter o louco. Mas eu sempre tinha que um dia eu ia ser crente, cara. Por quê? Todas as pessoas que eu encontrava na rua falavam, meu Deus, tem uma obra na sua vida.
Aí chegou uma hora que eu falei assim, meu, esses crentes não tem outra coisa pra falar pra mim, não. Se eu falo que Deus tem obra na minha vida, que Deus tem obra na minha vida, eu sei, né? Mas não a obra que eu pensava que ele tinha, sim a obra que estava no coração dele, né? Até o dia que esse momento chegou, que a glória dele se manifestou, e aí ele me resgatou, abriu os meus olhos, eu comecei a entender, né? Que eu tinha um Deus, né? Deus pra mim era Deus, Deus tá aqui na minha atenção toda hora. Lá quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e falava com ele, quando eu não estava precisando, eu não falava com ele, né? E hoje já não, hoje eu já tenho um relacionamento mais íntimo com ele. Em todos os momentos, os bons, os ruins, enfim. Mas voltando, vocês estão compreendendo até aí? Amém. Quantos aqui creem que é um dos seus escolhidos do Senhor? Amém. E o negócio de tudo isso, que Deus ele não te chamou simplesmente e te ungiu, te tocou, para que você seja mais um, não. Deus te ungiu e te tocou e te chamou e tem um particular com você para você ser uma pessoa de destaque, uma pessoa de referencial. O que a palavra fala um pouquinho no fim ali? A palavra um pouquinho no fim, ela fala que desde aquele dia o Espírito Santo não se apartou de Davi. E esse mesmo Espírito ele está em nossas vidas. Amém. Esse mesmo Espírito ele está em nós ali, ó, trabalhando todo o tempo, né? E o que isso traz de benefício para as nossas vidas? Essa unção que nós temos sobre as nossas vidas, esse toque, sabe? Eu sei que você ainda não sentiu pode ser que você não tenha sentido, ou pode ser que você não esteja vendo, ou pode ser que para você tá tudo muito maluco, tá tudo muito louco, mas vai chegar uma hora que você vai entender, sabe assim? Sabe quando eu falo assim, você, nós temos uma marca. Nós temos uma marca. Nós somos marcados, nós somos selados. Sabe, o que comprova esse selo é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é esse selo. Ele é essa marca. E esse selo, essa marca, ele te habilita. Esse selo e essa marca, ele te habilita. Ele te dá condições. Ele te habilita o quê? Ele te habilita a vencer gigantes. Ele te habilita o quê? A vencer batalhas. Ele te habilita o quê? Ele te habilita a prosperar, a conquistar, a realizar sonhos, a avançar. Nada pode te parar. Vocês estão compreendendo? Nada pode te parar. Nada pode impedir a história de sucesso que Deus tem para a minha vida e para a vida de vocês. Por quê? Porque você está selado, você está marcado. Você um dia estava lá atrás das malhadas, encoberto pelo lamaçal do pecado. Todos nós, independente, até aquele que nasceu em berço cristão, já nasce. A Bíblia fala, não há um justo sequer. Nós estávamos lá atrás, cobertos pelo lamaçal do pecado. O lamaçal do pecado, ele é tão complicado, cara, é tão complicado. Para tentar ilustrar para vocês, sabe assim, um mendigo, por exemplo, quando ele está morando muito tempo na rua, ele acaba se acostumando com aquela situação. Aquilo começa a ser algo comum na vida dele, né? E tem hora do nosso dia a dia que essas pessoas elas acabam sendo imperceptíveis. As pessoas passam por aquelas pessoas e não notam que aquelas pessoas estão ali, faz parte de um convívio de uma sociedade, né? O lamaçal do pecado ele faz isso conosco. O pecado ele faz isso conosco. O pecado ele só não consegue ofuscar a visão de Deus para as nossas vidas. Ele nos afasta de Deus, sim. Mas Deus, mesmo que de longe, ele ainda continua te olhando. Ele não perdeu você de vista. Ele está olhando ali, ó. Ele está olhando. Torcendo para você parar, respirar fundo e olhar para trás para ele poder te alcançar. Ele está ali. Os nossos erros, as nossas falhas, o nosso passado, os erros que vamos cometer, não vai fazer com que o Senhor nos perca de vista. Sabe por quê? Porque a nossa marca, a marca dele nas nossas vidas está lá. E ele reconhece a marca dele nas nossas vidas. Então, a gente vê que depois disso aqui, Davi tinha sido ungido a rei, não foi? Vocês acham que Davi chegou lá, pegou a coroinha, colocou, sentou lá e ficou de boa? Não. Agora começou o processo do reinado. A melhor coisa que o ser humano hoje, ele pode dizer, é contar uma história de fracasso e em seguida contar uma história de sucesso. Eu cheguei até aqui, ó, mas eu fiz isso. Sabe? Todas essas adversidades nas nossas vidas, todas essas dificuldades, isso vai ser tremendo no dia que você chegar lá.
Sabe por quê? Quando você chega lá, todo mundo começa a ver você quando você está numa posição de destaque, né? Agora você é o bom, agora eu te amo, agora eu quero você perto aqui, agora tá da hora, né? Quando você começa a aparecer, quando você começa a acontecer, todo mundo quer estar próximo de você, né? E aí você vai falar assim, olha, vou explicar uma coisa pra você, irmão. E acontece muito comigo isso daí, né? Isso acontece muito comigo, que assim, as pessoas a princípio, eles fazem um preconceito da minha vida. Porque eu já tentei, gente, pra ser bem sincero pra vocês, já tentei ser um cara mais formal, tentei ser um cara mais centrado, evitar de falar muito essas coisas, mas eu não consigo. Isso é de mim, cara, eu não consigo. Eu até tento, eu até chego. Aí eu chego nas empresas onde eu vou trabalhar, enfim, aí eu tento ficar na minha, mas aí daqui a pouco eu não começo, já começo a me destacar. Eu sou um cara super comercial, eu falo com todo mundo, daqui a pouco eu sou conhecido por todo mundo, né? E aí, nessa última empresa essa empresa que eu estou trabalhando agora, quando eu cheguei, quando foi feito a entrevista e tal, que a gente passou nas entrevistas e tal, que eu comecei a trabalhar, e quando eu fui fazer a integração, o pessoal que já estava lá há mais tempo, já tipo olhando meio assim, né? E eu trabalho com área comercial, área de vendas, e dá uma disputa, umas coisas assim. Lá é gostoso até, a disputa é bem bacana, né? Mas o pessoal é bem maduro, né? O pessoal é bem maduro. Mas o pessoal já começou a olhar assim, né? Meio ixi, não sei o quê. Aí você começa a se destacar, aí quando você começa a se destacar, o pessoal já começa a tipo, o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo alguma coisa, né? Esse cara deve estar fazendo alguma treta aí. Por quê? É natural que as pessoas, quando você começa a se destacar, quando você começa a vencer, as pessoas vão falar, não, pô, ele tá vencendo porque ele é um cara que trabalha pra caramba. Não, ele tá vencendo porque ele é um cara que projetou, buscou, determinou algo na vida dele, a luz do Senhor começou a resplandecer. Não, o cara tá mandando bem, que nem o Buriti tá mandando bem, tá voando, tá jogando pra caramba, mas ninguém vê o dia que ele levanta lá de manhã com chuva, vai lá treinar, vai correr, né? Não se alimenta com qualquer coisa, tem uma alimentação balanceada, tá sempre fazendo ali, né, a dieta dele, porque ele não pode estar acima do peso, né? O pessoal vê o Douglas lá, mandando lá umas notas lá, uns pés de galinha lá, aí não entende que ele fica lá na casa dele treinando. Ninguém vê isso, cara, ninguém vê isso, Deus vê, mas ninguém vê isso. Ninguém vê isso, o pessoal sabe te criticar, principalmente na hora que você aparece. Aí começa a indagar, aí começa a falar, por que tá, agora a Miriam, opa, quase que eu dei mão pra bola agora, hein? A Miriam agora é crente lá, largou todo mundo, agora não quer mais falar com a gente, agora ela é o pessoal da igreja lá, que não sei o que, agora ela é toda certinha, agora ela é isso, agora ela é aquilo, é igual a Bruna também. A Bruna vai chegar lá na casa dela lá, né? Aí vai saber, meu Deus, chegou, e agora, hein? Meu Deus, as amigas também, filha, agora. Só fala de Deus, só fala de Jesus. Meu Deus, só fala desse teste de força agora. Não sei o que, coisa chata. Não aguento mais esse negócio. Enfim, né? E o pessoal começa, só que aí beleza, tá todo mundo criticando, né? Como foram os irmãos de Davi, quando Davi foi chamado, ele, não acredito que vai ser ele. Né? Até então, isso aí não tem condições não. O profeta tá maluco. Mas aí daqui a pouco você continua se destacando. Aí quando você continua se destacando, aí o pessoal já começa a querer estar próximo de você, né? E aí aconteceu isso. Aí eu cheguei, comecei a fazer umas coisinhas, começou a acontecer umas coisinhas lá, né? Comecei a aparecer. E aí o pessoal, um dia o gerente chamou a gente para dar feedback, aí começou a conversar e tal, e falou assim, fulano de tal, por exemplo, porra, você veio da onde? Vim de tal lugar. Você trabalha onde? Trabalhei em tal lugar. Você trabalhou com fulano de tal? Trabalhei. Aí você foi onde? Trabalhei em tal. Aí ele falou, tá vendo? Porque o cara tá aqui, por causa disso, porque o cara é isso. Aí ele foi me honrando, cara, na frente de todo mundo me olhando assim, né? Isso para honra e glória do Senhor. E aí isso vai acontecer nas nossas vidas também, não é diferente não na vida de todo mundo. Que a hora que você começar a chegar lá, você vai falar pro pessoal assim, eu sou um menininho de shopping não, irmão. Não sou menininha de shopping não. Aqui é correria. Eu fui pra igreja, fiquei lá na porta da igreja lá recebendo o pessoal, fui lá tirar água da igreja lá, né? Fui levar alimento pros irmãos. Sabe por quê? O pessoal vê você pregando, né? Na igreja, nas igrejas bacanas, tá ali, tá fazendo um som bacana, fazendo negócio, o pessoal acha que você é menininho de shopping. É menininho que pegou carona no evangelho e tá lá de graça lá. Não, cara, ninguém tá de graça na fé, não. A gente já vem, comendo pudim pelas beiradas um tempo já. Aquilo que ninguém queria fazer, a gente já tava fazendo já há bastante tempo. Aquilo que ninguém queria, a gente já tava fazendo. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo o chamado do Senhor para as nossas vidas? Foi o Senhor que nos escolheu. Essa unção está sobre nós. Isso é uma coisa que a gente não pode se esquecer. Há uma unção sobre nós.
Sabe todas as vezes que as pessoas colocaram a mão nas nossas cabeças e oraram? Sabe todas as vezes que colocaram óleo nas nossas cabeças? Sabe? Cara, quando aconteceu isso comigo nas primeiras vezes, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de que ia tomar essa proporção um dia, né? Eu lembro de vocês quando a gente começou a ter, né? Que eu fui pra igreja, então comecei a andar com vocês lá. Esses meninos eram umas crianças, esse daqui, aquele magrelo feio ali. Esse aqui tinha um cabelão parecido com o do Paulo Vitor, assim, meio loirinho assim e tal. E os meninos, criança, já tava na fé já há um tempo, já, sabe? Aí vê os meninos hoje. Oi? Entendeu? Depois de grande desvia. Pega, aí vai, só que aí Deus tá olhando ele de longe e vendo lá, minha marca tá lá. Né? E aí a gente. O que eu acredito que Deus ele quer falar com tudo isso que a gente está falando, com essas ilustrações, né? Com os testemunhos assim de cada um, é que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu e Ele nos ungiu. E que essa unção ela nos habilita a prosseguir, a reinar e a governar independente de toda a situação. O rei Davi, ou Davi, teve várias situações adversas na vida dele, mas nenhuma dessas situações impediu o cumprimento da promessa na vida dele. Lá na frente vai chegar um dia que tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós vivemos, a nossa história que até então de fracasso anterior, eu tinha uma história de fracasso. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não sabia o que fazer. Eu não sei te falar se era depressão que eu estava sentindo, porque até então era uma experiência nova. Mas sabe quando você está num momento da sua vida que você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você vai, você não sabe onde você anda, você não sabe se você fica, se você volta para trás, se você, sabe, você não sabe o que faz. Chegou um momento da minha vida que eu estava dessa forma. E eu dou glórias a Deus, glorifico a Deus, porque nessa hora eu encontrei o Senhor Jesus. Nesse momento assim da minha vida. Eu acho que se eu não tivesse encontrado o Senhor Jesus naquele momento da minha vida, acho que eu não estava hoje aqui. Porque a minha vida não tinha sentido algum mais. A minha vida não tinha sentido algum mais. Sabe? Estava vendo uma monotonia e hoje não. Poxa, hoje é totalmente diferente. Sabe? Assim, que isso fique gravado no coração de vocês. Desse chamado, sabe? Dessa marca de Deus na vida de vocês. Dessa unção de Deus, na presença do Espírito Santo na vida de vocês a cada dia mais. Às vezes você olha para aquela pessoa que fala menos, né? Aquela pessoa que às vezes não se destaca tanto por não, né, não falar. Mas é verdade. Você pensa que não, mas às vezes vocês com poucas palavras falam muito mais do que a gente fala. Muitas palavras. Vamos para vocês. O dia da história de sucesso de vocês. Amém? Amém. Solta a voz. Não, só ia falar pra você. Teve um tempo na escola que eu tenho esse negócio porque eu aprendi desde pequeno. Você tem poder. A gente respira, a gente espirra, a pessoa fala saúde, eu falo amém. Acho que a maioria das pessoas fala isso. Na minha sala, o povo falava obrigado. E teve um tempo que zoaram eu. Ficava falando, amém não é a mim que fala, é obrigado. Eu falo amém. Ai, que saco, tudo Deus, que isso. Aí, uma semana antes de acabar as aulas, tava todo mundo, aquela semana que ninguém faz nada, o mais bagunceiro da sala espirrou. A gente, saúde, ele amém. Um dos que me zoavam. Então, mas aquilo que a gente estava falando, né? Que eu falei, fiquei olhando para ele. A gente pensa que o que a gente está fazendo aqui, isso que a gente está passando, não está passando despercebido, que não tem. Parece que o que a gente está fazendo não está
é desnecessário, ou até mesmo assim que não vai ter. Pô, eu não consigo encontrar a palavra. Tem sentido nenhum. Sentido algum. Muito bom, Ronaldo. Não tem sentido aquilo que a gente está falando. A gente às vezes faz algumas coisas, acha que não tem sentido, que aquilo não vai acontecer nada, que aquilo não está valendo de nada. E faz. Faz, cara. É impressionante. Às vezes, uma atitude sua, um ato seu, um sorriso, às vezes, né, coisas pequenas, às vezes tem uma proporção assim, de forma gigantesca. Então, cara, que vocês não se esqueçam dessa unção que está sobre a vida de vocês. Amém. Sabe? A unção, ela não está somente ali na vida do líder, né? A unção necessariamente ali não é, né, ali quando você é consagrado, que ali é derramado óleo sobre a tua cabeça, não. Antes daquilo, aquilo ali é só para que os homens vejam, mas antes daquilo o Senhor já te ungiu, já te tocou, Amém. já te escolheu já desde o ventre Amém. da sua mãe. Quantas pessoas nós conhecemos, né? E, meu, quando a gente às vezes tinha um sítio, na época que era das loucuras aí, tinha um sítio, meu, o bagulho parecia a rave. E é Deus e o mundo. Mais o mundo do que Deus. Mas, né, e você vê hoje assim, um grupo selecionado de pessoas, onde Deus tem alimentado, Deus tem cuidado, tem capacitado pra gente fazer diferença na sociedade mesmo. Então nunca se esqueça que você realmente é um ungido do Senhor. Amém. E por onde você passar, Deus ele vai colocar pessoas no seu caminho para você ser luz, ser sal, para você ser bênção na vida dele. Amém. Se a pessoa espirrar daqui para frente, vocês vão falar? Amém. Não, obrigado. Amém? Quantos entenderam? Amém. Pode ser, então.